amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália. É com muita alegria, com satisfação, que voltamos a ter um contato com vocês. Mesmo que seja esse contato gravado à distância, mas é o que é possível neste momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Registramos que nós temos um grande reconhecimento, uma gratidão ao grupo da Irmã Rosália pelo acolhimento, que nos proporcionaram nos tempos em que nós residimos em Brasília. O assunto que foi proposto para a nossa apresentação no dia de hoje é o tema "O meu reino não é deste mundo". Aliás, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, ele sempre adotou na elaboração deste livro, Evangelho segundo o Espiritismo, a colocação para a abertura de cada capítulo de versículos extraídos do Novo Testamento. E a partir desses versículos que ele seleciona, ele faz os seus comentários e depois ele acrescenta as instruções dos Espíritos. Pois bem, nesse capítulo 2, que é intitulado "O meu reino não é deste mundo", Allan Kardec ele selecionou versículos do evangelista João. E aqui cabe uma observação rápida. O apóstolo João foi aquele que teve a vida mais longa. Ele desencarnou nonagenário. Aliás, o único que não foi sacrificado também. Então ele escreveu o seu evangelho já numa idade avançada e com base nas observações que ele fez com o contato direto com Jesus e também no período em que ele amparou Maria, a mãe de Jesus. E foi solicitado a ele que escrevesse um texto diferente dos outros 3 evangelhos que já existiam, para que ele chamasse a atenção de alguns aspectos que não haviam sido lembrados. E ele deu ênfase no seu evangelho à visão de Jesus como Messias. Ou seja, ele parte para o registro de fatos, de observações mais de natureza espiritual. Então ele é um evangelho bastante diferenciado. E nesse capítulo 2, Allan Kardec seleciona o trecho em que Jesus foi levado ao encontro do governador romano Pôncio Pilatos. Ele havia sido preso e foi levado para um interrogatório por parte de Pilatos. Por que isso? Porque o sumo sacerdote e as autoridades religiosas que compunham o Sinédrio não tinham competência para matar como eles queriam matar Jesus. Então, como o governador se encontrava naquele dia de cerimônias, de festas religiosas tradicionais na cidade de Jerusalém, porque ele não residia lá, eles levaram Jesus ao encontro de Pilatos. E por que eles levaram? Porque eles criaram uma versão com base em intrigas que Jesus pretendia ser rei dos judeus. E eles imaginaram que com essa alegação eles estariam sensibilizando a autoridade romana. Porque ser rei dos judeus com uma grande base popular naquela época poderia tramar pela libertação do povo judeu que estava sob o comando do Império Romano. Então era essa a versão que eles levaram a Pilatos. Mas Pilatos sabia que Jesus era uma pessoa benquista pelo povo que tinha muitos seguidores. Então isso justifica algumas condutas que Pilatos veio a tomar nesse momento. Mas ele começa fazendo a seguinte indagação a Jesus com base
na denúncia que foi levada a ele. Pergunta Pilatos a Jesus: sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Essa resposta de Jesus, ela já nos enseja alguns esclarecimentos. Então ele deixava claro que ele não era pretendente ao comando de um reino terrestre. Ele não pretendia ser, é o que ele quis dizer, ele não queria ser rei dos judeus. Meu reino não é deste mundo. Mas ele prossegue no seu diálogo e aí nós começamos a compreender a profundidade do diálogo que Jesus manteve com Pilatos. Porque nós passamos dentro de uma visão espírita, com base na certeza da imortalidade da alma, das reencarnações ou pluralidade das existências, da pluralidade de mundos habitados. Quer dizer, o planeta Terra não é o único mundo criado por Deus e habitado por homens, por seres humanos. Então nós passamos a compreender que essa resposta de Jesus tem uma profundidade muito grande. Meu reino não é deste mundo. Então ele não está vinculando a tarefa dele a abrangência de uma autoridade moral e espiritual dele a este mundo apenas. E quando ele diz isso, ele também está falando deste mundo. Qual era a característica do mundo em que ele esteve aqui entre nós, ali naquela região da Galileia e da Judéia? Era um mundo bastante complexo, né? De guerras, de disputas entre províncias, entre reinados, da controle do próprio Império Romano, onde os valores não eram respeitados. Então, as próprias leis básicas, ou as leis dos 10 mandamentos, por exemplo, nem sempre eram colocadas em prática pelo próprio povo da Judéia. Então, nessas condições, nós temos que imaginar deste mundo como uma referência a um mundo de infâmias, a um mundo de desigualdades, a um mundo de disputas, de desrespeito, de luta por poder político, poder religioso e de poder econômico. Então, o deste mundo pode significar todo esse cenário de mundo de paixões e de disputas e de muitas polêmicas. Ele estava, sem dúvida nenhuma, também se referindo a essa circunstância. Mas, vejam bem, ele pode, sem dúvida nenhuma, como analisa Kardec, discute Allan Kardec nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, estar se referindo que é um mundo que deveria se transformar. E foi exatamente essa a proposta da vinda de Jesus. Foram exatamente esses os ensinos que ele nos trouxe. Então, toda a sua romagem está calcada numa nova proposta de exemplos de vida, de valorizações de pessoas, de curas, de acenos, não é? Com respeito às pessoas, de misericórdia. E quando ele proclamou o chamado Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças, o que ele fez? Ele conclamou os aflitos, os brandos, os pacíficos, chamando todos aqueles que estavam passando por momentos difíceis em suas vidas, convidando-os, não é, para um novo cenário, que é o das bem-aventuranças. Mas no conceito espírita, a aventurança, que é ligada à ideia de ventura, de futuro, de destino, não se circunscreve a uma vida física, a um momento, a uma encarnação. Então, com o Espiritismo, nós podemos entender que bem-aventurança e toda aquela conclamação que Jesus faz é um chamamento para os espíritos imortais ali reencarnados e outros que viessem a ter
conhecimento para buscarem um novo processo de transformação, de educação e que leva a uma ideia de evolução espiritual. Então, Jesus veio num chamamento de esperança, de fé nas pessoas e de certeza na vida futura e na ideia de Deus como nosso Criador, expressão maior da paternidade, da bondade e da misericórdia. Então, o Sermão da Montanha, quando nós analisamos ele no conjunto, ele significa o quê? As bases do cristianismo. Toda a essência do ensino moral de Jesus está contido no Sermão da Montanha. É por isso que muitos afirmam que o Sermão da Montanha é a carta magna do cristianismo. Então, ele está nos trazendo uma nova proposta de mundo, uma nova ideia de mundo, com base nesses ensinos morais. Ou seja, uma nova era, uma nova civilização que deverá ser formatada por leis que emanam de Deus e não apenas mais com as leis das disputas, temporais da humanidade encarnada. Então, o meu reino não é deste mundo é também esse significado de chamar a atenção para o mundo da mudança, da transformação e de uma nova era. É importante, assim, nós levarmos em consideração, com a visão espiritual, que para este mundo que Jesus está nos mostrando, várias nuances, com essa frase curta que ele respondeu a Pôncio Pilatos, é que no mundo diferenciado e no mundo com base na ética e na moral cristã, deverá haver mais respeito, amar ao próximo como a si mesmo. Deverá haver mais consideração com valores e não apenas com aquilo que é imposto, aquilo que é conquistado pela criatura e não aquilo que é armazenado. Não é a maneira de deter ou de ter, mas a maneira de ser. E é essa a essência do ensinamento de Jesus. Então seria o mundo a que Jesus estava se referindo. Nós espíritas, a partir dessas conceituações, então nós vamos perceber que Allan Kardec, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama atenção para o quê? Para a vida futura. Ele chama atenção para Jesus, para os ensinos de Jesus. Ou seja, a realeza de Jesus é diferente daquela realeza terra-terra que estava imaginando e que estava servindo, inclusive, de motivo para uma acusação infundada contra ele. E ainda ele coloca a mensagem de uma realeza terrestre, onde esse espírito mostra que ela não soube aproveitar aqueles momentos, aquelas condições de poder, de glamour, de situações excepcionais, porque ela apenas não foi preparada para essa compreensão. Esses enganos que nós encontramos no dia a dia, pelo mundo afora, faz com que sejam criados tantos desatinos e tantas desigualdades e até aparentemente as chamadas injustiças aqui na Terra. Assim, Jesus, com o seu ensino e mostrando que a realeza que ele se referia é uma outra, aí nós começamos a compreender qual é essa realeza, qual é o valor real de tudo isso. É autoridade moral, é autoridade espiritual. Então, é o estímulo para que comecemos a pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, seres encarnados que nós somos, com as limitações, com as dificuldades que nós temos, com os problemas que
que nós vivemos, a vigilância que deve haver, para que pautemos o nosso dia a dia, a nossa vida no cotidiano, onde nós estivermos. Não é só no ambiente religioso, no ambiente do centro espírita, de buscarmos um aspecto ou uma reação condizente com todos esses ensinos. É na rua, é no trabalho, é no ambiente doméstico. Ou seja, aí nós lembramos de Emmanuel, quando ele escreveu num livro chamado Religião Espírita, que ele diz o seguinte, Religião dos Espíritos, aliás, psicografado por Chico Xavier, ele diz, seja espírita o nome de teu nome. Então é o recado, porque para a construção desse reino, nós temos que começar pelo nosso espírito, pelo nosso íntimo. É por isso que no Livro dos Espíritos há uma afirmação espiritual magistral, dizendo que a verdadeira adoração é a do coração. Então não é o exterior, não é o formalismo, não é a tradição, mas é aquilo que a pessoa vai se esforçando para concretizar na sua maneira de ser, de pensar e de agir no mundo. É assim que nós vamos conquistando esse reino de Deus na nossa intimidade. A mudança do conceito de reino, ou de imaginarmos, como muitas pessoas pensam, um ambiente de céu, de bem-aventuranças e de inferno, de sofrimento. E, aliás, foi isso que causou muitos problemas, né, no espírito humano ao longo da nossa civilização. Sobre isso, Allan Kardec escreveu uma obra magistral, O Céu e o Inferno, mostrando os estados de alma, se referindo aos desencarnados. Mas nós temos os nossos estados de alma como seres encarnados também. E a propósito, no livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel faz comentários sobre o livro Céu e Inferno de Kardec. E aí ele diz que nós construímos o nosso céu e o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Isso significa, traduzindo, o seguinte: pelo nosso livre-arbítrio, pelo uso das nossas opções diárias, onde nós estivermos, nós estamos, na verdade, edificando o nosso reino, o nosso campo mental, a nossa atmosfera mental e espiritual. E exatamente quando os homens, num número expressivo, tiverem melhorado a sua situação vibratória, mental, espiritual, traduzindo por ações e reações no cotidiano humano, com base nos ensinos morais de Jesus, é que nós estaremos melhorando o panorama, né, da nossa humanidade, as condições da nossa civilização. E aí nós estaremos, sem dúvida nenhuma, contribuindo para que superemos essas fases complexas que nós vivemos ainda de mundo de provas, de expiações, de choques, entrechoques, contrastes e muitas polêmicas, para que entremos numa outra etapa, num processo evolutivo que é de melhoria, de regeneração, onde poderá haver já o predomínio do bem. Mas isso tem que começar individualmente e somando as individualidades. No conjunto é que essa sociedade terá essas características. Então é esse novo reino, né? Esse reino de uma civilização com base em virtudes, com base em valores assentados naquilo que nós podemos tirar da essência moral de Jesus e apontando paradigmas éticos, é que nós, sem dúvida nenhuma, estaremos construindo um novo reino. E é esse reino a que aludiu Jesus. É o reino de um mundo novo, de uma nova era para a humanidade. E que assim nós estaremos mais próximos, inclusive, vibratoriamente, aos espíritos que trabalham com as hostes de Jesus. Procuremos, portanto,
ler, estudar e meditar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo.